Uma pesquisa ouviu jovens por todo o Brasil para saber o que eles pensam do futuro. Quais são as suas esperanças? Quais são as suas frustrações? E o resultado você vê agora. Eles nasceram e cresceram na era da internet, cercados de informação por todos os lados. A primeira geração de brasileiros conectados, os futuros líderes do país, foi às urnas hoje interessada em política e cheia de ideias. Que ideias são essas? Um emaranhado de decepções e esperanças. E foi tentando entender essa geração que eu conheci a Betina, o Eduardo e a Fernanda. Sim, eu tô mudando o mundo. Eu não vejo um futuro aqui pra mim. Eu passei a ver o horário político, agora eu escuto atentamente. Mas eles acreditam no voto, na força que eles têm como eleitores? Eles acreditam na força que eles têm de modificar as coisas. O jovem começou a se interessar mais por política nas redes sociais e isso despertou realmente um interesse muito ativo, né? Então hoje a gente tem um jovem bem diferente do que a gente tinha uns 5 anos atrás. Eduardo, Betina e Fernanda fazem parte de uma geração que mudou o seu sentimento em relação à política. Esses jovens, até pouco tempo atrás considerados alienados, surpreenderam em uma pesquisa inédita que o Fantástico mostra com exclusividade, feita com brasileiros entre 18 e 34 anos. 70,24% dos jovens se dizem interessados em política. Só 2,35% não têm interesse no tema. E numa escala de preferência, a política aparece em terceiro lugar, na frente até do assunto esporte. O voto é um ato político, o voto é o nosso maior ato político. Betina é mais do que interessada. Aos 19 anos, ela é engajada. Tem certeza que pode mudar o Brasil e luta por isso. Participa de manifestações, distribui panfletos nas ruas e parques de Porto Alegre e garante, faria campanha até contra o próprio pai se ele fosse candidato por algum partido com ideias contrárias às dela. Quanto mais engajada politicamente ela foi ficando, mais conflitos isso foi gerando dentro de casa, né, Mauro? Por quê? Então, pela ideologia, ela é de esquerda e eu, digamos que seja mais conservador. Durante a entrevista, os dois bateram boca várias vezes. Olha, não é bem assim. Como não é bem assim? O sistema é o mesmo. Que sistema? Vivemos no mesmo sistema. E por que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas? Eu nunca falei que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas. O que a esquerda traz? Como é que a esquerda produz o bem que nós precisamos? Como é que a direita... E a direita, como é que ela faz isso? Gente, começou o terceiro round da briga, que a gente não vai deixar vocês discutirem. E você, a sua maior preocupação é quando ela vai às manifestações, né? Ela ser agredida fisicamente, óbvio. Isso já aconteceu? Eu desmaiei, eu fui atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo a, sei lá, 1 palmo de mim. Ao mesmo tempo, assim, que eu me orgulho de ver que ela quer mudar o mundo, né? Como todo jovem, me assusta, sabe? Mas onde é que a Betina foi se engajar em política? Da onde que surgiu isso na cabeça dela, sabe? O que desencadeou o seu interesse pela política? Isso daí começa mais atrás, a partir das jornadas de junho de 2013. Foi a partir daí que eu comecei a olhar e, opa, tá acontecendo alguma coisa. E tava mesmo. 2013, para quem não se lembra, foi a primeira vez que essa geração foi em peso às ruas. A causa? O aumento nas tarifas de ônibus, 20 centavos. Mas não era só pelos 20 centavos. Eles estavam ali cumprindo o papel histórico do jovem, o de transformar. Nos anos 70, a luta era contra a ditadura militar. Nos anos 80, o grito pelas diretas já. Nos anos 90, os caras pintadas queriam o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello.
Antigamente só existia engajamento no mundo físico. Esse engajamento só acontecia se eu fosse para a rua. Não existia mundo virtual. Hoje, o jovem tem N formas de atuar na política. Então, hoje o jovem consegue se organizar em coletivos, consegue participar de projetos de forma muito independente. Tá aí a grande diferença da geração atual. Conectados, eles se encontram, se identificam e se organizam na internet. Foi assim, de maneira espontânea, que os jovens foram às ruas em 2013. O Eduardo estava lá. Você foi em manifestações? Fui em muitas, todas que tiveram. Militou politicamente? Com certeza. Facebook, Twitter, tudo que tinha para falar, eu falava o que eu pensava. Apesar de ter participado ativamente, ele engrossa outro número da pesquisa. Só 35,41% dos jovens entrevistados, menos da metade, diz ter orgulho do país. E a grande maioria está pessimista. 76,41% veem o momento do Brasil como negativo. E mais. 36% dos jovens se vê fora do Brasil em 10 anos. Isso é muito grande. Isso é muito grande. É quase 40% de uma geração que quer ir embora. Que quer ir embora. O Eduardo é um desses jovens que não tem orgulho de ser brasileiro e pensa em deixar o país. Mas nem sempre foi assim. Tudo começa quando a crise econômica chega na sua família. Exatamente, ela chegou na minha família e foi com bastante força. Meu pai perdeu as condições de pagar minha faculdade. O Eduardo tem 21 anos e até 2 anos atrás sonhava ser advogado, como o pai. Mas o sonho acabou virando uma desilusão com o país. E eu acabei ficando com muita raiva disso porque eu fiquei sem ver o meu futuro aqui no Brasil. Fiquei sem ter para onde ir. Eu me senti abandonado assim pelo país. E o que mais te dói? O que mais me dói, na realidade, é ver os meus amigos quando eles estão perto de terminar a faculdade e eu fiquei parado aqui. Hoje ele trabalha em uma loja de roupas. Cada centavo que ganha vai para a poupança, que tem destino certo: tentar uma nova vida no Canadá. O que tem o Canadá que não tem no Brasil que você admira tanto? Educação. A educação de lá é uma coisa linda de se ver. A mágoa de Eduardo por tudo de ruim que aconteceu na família tem só um alvo: os políticos, com certeza. Na hora que eu acho que o país está mudando para pior, a minha vontade é, de sair do país, ou eu olho para o que está na minha volta e eu não tenho orgulho disso que eu estou vendo. Mas tem gente com mais esperança. A Fernanda, de 29 anos, todos eles vividos no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, tenta encontrar um político em quem possa confiar. Ela acreditou no país, abriu seu próprio negócio, esse albergue que recebe turistas do mundo inteiro. Segundo a pesquisa, o empreendedorismo é a marca dessa geração. 48,18% dos jovens brasileiros querem ser donos do próprio negócio. Quando a Fernanda decidiu dizer adeus à carteira assinada, a patrão e ter o seu próprio negócio, o Brasil nem falava ainda em crise econômica e política, né? Era Copa do Mundo, a gente estava pensando em Olimpíadas, estava pensando num grande momento que o Brasil ia passar pela frente. A crise econômica veio forte, afetou a vida da Fernanda e do marido dela, taxista. O casal perdeu 40% do rendimento familiar. Eles não estão sozinhos. 73,77% dos jovens se dizem prejudicados pela crise econômica. Quando pensam no futuro, 83,53% querem ter estabilidade financeira. Mas, como Fernanda, sabem que isso depende também da estabilidade política e econômica do país. A minha expectativa é realmente que a gente veja uma saída, né, da crise e na segurança, com certeza, que meu negócio é movido à segurança. Se não tem segurança, a pessoa não tem confiança de subir a uma comunidade. E aí você tem esperança no seu voto? O seu voto passa a ter mais valor? Com certeza.
falo com a minha mãe, com a minha irmã, a gente tenta chegar num candidato comum para o nosso voto ter mais força. 82,41% acreditam que para mudar é preciso votar de forma mais consciente. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Então, Renata, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu sempre acredito naquela luzinha no final do túnel, né? Então, eu espero realmente que o Brasil melhore. Eu tenho liberdade para mudar aquilo que está acontecendo. Eu tenho orgulho da Betina. E a Betina é brasileira. Se me perguntarem, ok, sou brasileiro, mas eu nunca vou ter vergonha de dizer isso, porém, não vou sentir orgulho também. Eu vou esperar as coisas melhorarem, 5, 10, sabe lá quantos anos, e talvez um dia voltar. Essa balança, né, essa combinação de insatisfação, descrença, com a vontade, o interesse de participar e a importância que a política tem na vida, isso ainda não está resolvido, essa equação ainda não está resolvida para o jovem. A Betina, o Eduardo e a Fernanda foram às urnas hoje. Uma geração interessada e cheia de ideias. Uma geração que, ainda bem, sonha em construir um novo Brasil. Esses jovens vão ser os nossos futuros políticos. Essa é a grande dúvida. Será que eles serão capazes de modificar o sistema ou o sistema vai tragar eles e eles vão ser incorporados a um sistema vigente? Essa é uma outra pergunta que não cala. Ponto de interrogação. Esse é um outro grande ponto de interrogação. A gente é capaz de mudar o sistema ou o sistema muda a gente?